alguém do PCC para dar um espanto no rapaz. Porque ele não sai da sua casa. Então o Lula é aquele convidado que não foi convidado, ou que foi convidado, mas que ficou e não foi embora, esqueceu de ir embora. Para mim, ele pode continuar gostando do Bolsonaro, do pai, do filho, do neto, não tem nenhum problema. É um problema dele. Afinal de contas, gosto não se discute. Agora, não se meta nas eleições do Brasil, porque as eleições do Brasil é um problema do Brasil. Como as eleições americanas, é um problema deles, não é um problema meu. Então a única coisa que eu quero é o respeito pelo Brasil que eu tenho pelos Estados Unidos. E aí, Pavê? Eu fico imaginando como é que pode um negócio desse, um homem desse tá solto, pelo amor de Deus. Você veja, tanto litro de gosto não se discute mesmo, porque o homem com o dinheiro que ele tem, tá com a Janja, começa daí. Segundo, ele vem falar, nenhum lugar do mundo tem uma eleição tão tranquila, não tem mesmo, a gente não pode criticar. Quem critica tá preso. E quem pensa em criticar pensa 1000 vezes. Porque pelo menos vai perder o sustento. Então é tranquilíssimo. É igual a eleição na Rússia. Que o Putin ganha com 90%. É muito tranquilo, é muito na flauta. Por que ele não fala isso na cara do Trump? Agora, o que o Lula foi fazer no G7? Porque o Lula é aquele sujeito que não faz parte do grupo, foi para a reunião do grupo, e ainda achou ruim com a dinâmica do grupo. Sabe aquele parente encostado? Aquele parente que você não quer ver na tua casa? E que outro dia bate na sua porta e fala, eu vou ficar um pouquinho, eu vou ficar 2 dias. Aí você vê, você já tá pagando pai de santo com a vassoura atrás da porta e quase procurando alguém que conhece alguém do PCC para dar um espanto no rapaz. Porque ele não sai da sua casa. Então o Lula é aquele convidado que não foi convidado, ou que foi convidado, mas que ficou e não foi embora, esqueceu de ir embora. O sujeito, ele vai para a casa dos outros, fala mal dos anfitriões e ainda sai falando mal pelo mundo. Que sujeito é esse, Segre? Que sujeito é esse, Segre? É um sujeito que ele menciona que nunca foi esquerdista, pelo amor de Deus. Ninguém me contou, eu já vi, Pavinato, o presidente Lula na reunião de junho de 2023, finais de maio, princípios de junho, do Foro de São Paulo, que eu me infiltrei e eu ouvi com todas as letras o Lula dizendo que ele tinha orgulho de ser comunista. Então, salvo que o comunismo agora não seja mais de esquerda, segundo a metodologia do Foro de São Paulo ou do Lula. E ele ficou bravinho porque ele acha que nessa reunião do G7 ele tinha que ser homenageado, sei lá. Sempre tem alguém que chega primeiro. Qual foi o problema ou a reclamação do primeiro-ministro do Canadá? Nenhuma. Mas o Lula não, ele tem que ser paparicado. Agora, ficou muito claro nos 2 vídeos que a gente viu, é que microfone colocado perto, senhores políticos, tomem cuidado. Porque as barbaridades que o Lula falou foram especificamente essas afirmações, que se não tivesse o microfone, provavelmente nós não estaríamos sabendo dessas barbaridades. Vai, não vou falar não quero que você fale, só para você saber. Tô lendo. Olha só, Pavi, eu acabei de fazer uma pesquisa, por que o Brasil está lá, se o Brasil não é membro do G7. Não foi convidado pelo Macron. Foi convidado pelo Macron, sim, que é o país guest, né? É o país que organizou. Ah, você viu que isso aqui é alemão? Procura aí o áudio do Mota. Eu não estou ouvindo, não tem retorno hoje. Uma bosta! Foi por isso, então, que o presidente Dilma deselegibilizado estava lá na cúpula do G7, porque o Brasil não faz parte, né? Claro. Dessa cúpula dos 7
países mais ricos do planeta. Por isso, G7 é um grupo seleto e, obviamente, capitaneado ali, fez uma brincadeira implícita, mas com uma informação subliminar, né, o Donald Trump, quando disse lá, I am the boss, porque é ele hoje que está colocando em prática a doutrina Monroe, que ele mesmo nomeou em alusão à doutrina Monroe, que nada mais é do que aumentar a influência americana, não só fazendo negócios, mas também protegendo o próprio território e intervindo quando necessário. Essa era a política do Monroe. E aí, essa questão que o Lula colocou ali, Pavi, de, olha, não interfira na eleição, a gente precisa lembrar de uma coisa e deixar muito claro para você que está nos assistindo. O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro recebeu 3 autoridades americanas durante o governo Biden, período eleitoral de 2022, exigindo que ele aceitasse um resultado. Agora, presta atenção no que eu estou te dizendo. Que ele aceitasse um resultado que ainda ocorreria. Uhum. Você já passou por isso? Alguém dizendo assim para você, olha, vai acontecer um acidente com você, mas você vai ter que aceitar e pagar o abarroamento no outro carro. Não faz o menor sentido. A pessoa é o quê? Vidente? Então, obviamente, isso foi uma demonstração de intervenção na eleição brasileira por parte dos Estados Unidos. E isso fez com que o Dilma fosse desinelegibilizado em 2021, por influência americana, para que ele pudesse disputar a eleição, porque ele seria, em tese, o único a conseguir provar que a população teria votado nele para ganhar de Jair Messias Bolsonaro, que movia multidões. Dito isso, agora está acontecendo o outro lado da moeda. E é disso que ele está tremendo de medo. Por isso que ele vem repetindo ao longo de meses, não é só agora. Por meses ele vem repetindo a mesma coisa, afirmando, por isso aquela reunião tentada pelo Joesley Batista, para que ele deixasse firme o propósito de que ele não quer intervenção americana nas eleições agora de 2026. Pavinato. Olha, agora, o Lula não é de esquerda mesmo. O Lula não foi de esquerda. O Lula, ele foi um peão, não sei se você sabia disso, Segre, Diga. do regime militar para acabar com a esquerda. Os líderes da esquerda no Brasil eram Leonel Brizola e Terezinha Zerbini. O Brizola não foi preso porque saiu do Brasil vestido de mulher. Caramba. E a Terezinha Zerbini amargou cadeia, puxou cana, tortura, etc e tal. Aí no lugar do Brizola e da Terezinha, colocaram o Lula. Quem colocou foi o regime, quem colocou foi o Golbery Couto e Silva. Couto e Silva, isso mesmo. A eminência parda do regime militar. É ótimo, né? Que a gente tem que caçar a hora que decide cortar pra cá, decide cortar pra cá também. É uma maravilha isso aqui. Agora pra cá, agora pra cá, agora pra cá. Tem a gente que corre atrás da câmera. Não é a câmera que corre atrás da gente, a gente tem que correr atrás da câmera. Tá vendo só? Coisa e tal. E eu não lembro o nome da que foi a que substituiu dentro da estratégia do Golbery Couto Silva, a Terezinha Zerbini. Mas eu sei que o Lula foi um líder plantado na esquerda porque ele era o famoso cagueta. Ele caguetava os mais perigosos da esquerda para o regime militar descer o relho. Então assim, o Lula nunca foi de esquerda mesmo. Isso é óbvio. Mas velho, o sujeito quando chega numa certa idade, ele pode ser estudado, pode ser uma pessoa que lê muito, mas quanto menos essa pessoa tem o hábito de ler, mais ela perde. Quanto menos ela tem o hábito de ler, quanto menos ela tem o hábito de exercitar o intelecto, mais ela perde os filtros. Então ela começa a falar. Ela conta e ela fala, sem filtro. Então eu nunca fui de esquerda. Isso é uma coisa, para quem conhece a história do Brasil, a real, sabe que o Lula de fato nunca foi esquerda, ele foi um grande oportunista. Lula é um sujeito oportuno, como a maioria dos sindicalistas no Brasil.
Ele é o perfil típico do sindicalista. Ele é oportunista. Ele não é de direita, ele não é de esquerda. Ele é um lampião que não atira. Ele é o Lula. E é por isso que eu não critico muito Paulo Freire. Porque o Paulo Freire, ele sabe captar a essência do brasileiro como pouca gente. Por que eu estou falando do Paulo Freire? Primeiro porque eu li. Segundo porque ele tem razão, absoluta razão, quando ele diz que no Brasil, ele diz, a frase dele é a seguinte, aspas, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é virar opressor. Agora, aplique-se aquilo que acabou de ler, que eu acabei de ler do Paulo Freire, que é o seguinte, num país onde as pessoas sequer têm educação, e é o caso do Lula, é óbvio que, tendo ele sido oprimido, o objetivo de vida dele é ser o opressor. Boa. E ele conseguiu se tornar o opressor. Mas até ontem ele tinha uma certa continência verbal. Ele não falava uma coisa que causou choque, né, a muita gente. Mas quem não causou choque é quem tem cérebro. Então ele é um sujeito que agora ele se mostra, é um convidado mal educado pra cacete, sai falando mal dos anfitriões de uma festa que não era sua. E por fim, um detalhe, Caivano. É o cunhado que você chama pra vir em casa. É o cunhado que você chama pra vir em casa. Aquele cunhado, sabe, que você não sabe com que ele trabalha. É. Isso. Ele é o famoso trabalho com. Sabe o trabalho com? Porque quando tem gente o que você faz da vida? Eu sou advogado, eu sou médico, eu sou açougueiro, eu trabalho com, meu amigo. Eu trabalho com de lascar. É o famoso cunhado que trabalha com. O sujeito que trabalha com é foda. Foi isso que ele foi. Mas por que eu dizia isso? Porque o Lula, ele acabou também dando razão para Eduardo Bolsonaro com a sua fala. Porque o que ele disse ali, naquele microfoninho dele? Ele falou do Eduardo Bolsonaro, falou do Ricardo Magro, Do Ramagem. Falou do Ramagem, chamou-os de foragidos e disse, eu tenho o endereço da casa deles. Se ele tem o endereço da casa deles, por que raio o STF não tinha para citar? Próxima pauta, Caivano. É isso mesmo, Pavinato. Eu posso falar só uma frase do Claro. Santo Agostinho? Interessante, você falou essa do Agostinho Paulo Carrara Freire. Não, ou- Santo Agostinho. Ele dizia o seguinte sobre liberdade: ninguém sabe que perdeu algo que julgou nunca possuir. É uma frase similar ao que você trouxe aí Isso não é do Winston Paulo Churchill, Freire. não? Não, é do Santo Agostinho. Não é da Clarice Lispector? Confissões de o Santo Jabor? Agostinho, o livro. É muito bom, Não é inclusive. do Arnaldo Jabor? Não. É dele mesmo. O preço da picanha, você sabe? Subiu 9,23% em 2026. E a alta dos preços dos alimentos começou a virar dor de cabeça para o presidente Lula a poucos meses da eleição presidencial. A inflação se distanciou ainda mais da meta. O vídeo terminou, mas o debate continua todos os dias às 19h30, 7h30 da noite. Eu estou ao vivo no canal do Metrópolis, no YouTube, analisando os principais acontecimentos da política brasileira com análise afiada, clareza e, espero eu, bom humor. Quer acompanhar ao vivo? Te espero no Pavinato 7h30 no canal do Metrópolis.